Olá, alunos, tudo bem? Nesse momento eu vou ver com vocês o assunto peixes e anfíbios, né? Ele é um assunto bem amplo, com muitas características. Eu fiz uma montagem aqui de um PowerPoint para mostrar para vocês todas as características básicas que esses animais têm. Então, primeiramente, são pecilotérmicos. O que quer dizer isso? Que a temperatura deles varia, então, dos peixes em questão, varia conforme o ambiente, tá? A respiração, então, é branquial, na maioria deles é branquial, né? Exceto lá o peixe, o pirarucu, que tem respiração pulmonar, né? E a garoupa também, mas os demais, a maioria são, então, branquiais, tá? Eles têm esqueleto cartilaginoso, tipo tubarão, e aí ele tem ao lado da cabeça aqueles cortes que são chamados de fendas branquiais, que tem de 5 a 7 pares de fendas branquiais. Eles têm então uma abertura antes das fendas que é chamado de espiráculo, que leva então a água para banhar essas brânquias, tá? Já ao lado do corpo do peixe, você deve ter observado, se você pegou um peixe, que tem uma linhazinha, é chamada de linha lateral. Essa linha lateral, ela capta todas as vibrações que existem na água, tipo cair uma pedrinha, um alimento ou alguém pisar na água. Então, essas ondulações que dá na água, isso é um indicativo para o animal, quer dizer que naquela linha lateral as escamas têm pequenos orifícios onde a água, as suas oscilações batem na pele do peixe, e dessa maneira, então, ele consegue identificar se essa vibração é um alimento ou é um predador, tá? O sistema digestório desses animais é completo, que no caso dos peixes ósseos termina, então, num ânus, e no caso de um peixe cartilaginoso termina, então, em uma cloaca. Qual a diferença de ânus para cloaca? Ânus, a função é liberar fezes, basicamente isso. E a cloaca serve para 3 coisas. Ela faz a reprodução, quer dizer, a fecundação ali através da cloaca, ainda elimina o filhote ou o ovo por ali, e ainda elimina as fezes, né, por ali. Então, são 3 funções desempenhadas pela cloaca. Já os peixes ósseos, eles têm uma estrutura que não tem nos cartilaginosos, que é a bexiga natatória. Para que serve a bexiga natatória? Ela dá o equilíbrio para o animal, para que ele consiga flutuar na água sem ter que nadar. Então, o peixe ósseo, por exemplo, ele enche a bexiga, os gases que vêm lá das brânquias, eles enchem então a bexiga. Quanto mais cheio, menos denso o peixe se torna e mais fácil ele flutua. No momento que ele queira, então, afundar ou mergulhar, então ele vai esvaziando a bexiga e aí ele automaticamente vai descendo na água, tá? Já os peixes cartilaginosos não têm bexiga natatória. Então, ou eles continuam nadando sempre para continuar numa certa altura na água, ou então eles param e eles ficam, então, como se fossem depositados no fundo do oceano em questão, tá? Se é que nós estamos falando aqui de um oceano, ok? Eles podem também ser encontrados em alguns rios, aí tipo o rio Amazonas, encontramos peixe cartilaginoso, tipo cabeça seca, né? E assim por diante, tá? Então sempre temos que cuidar que pode haver exceções. Os órgãos locomotores dos peixes, então, são as nadadeiras. O coração de um peixe só tem 2 câmaras, um átrio e um ventrículo, então só passa um tipo de sangue, então, pelo coração do peixe, que então é sangue venoso, que ele é rico em gás carbônico, né? E aqui nós vamos ver, então, o que diferencia o peixe ósseo do peixe cartilaginoso. O cartilaginoso, ele é chamado de condricte, e o ósseo é de osteite, tá? Então, imagine já o esqueleto, o nome já diz, no cartilaginoso, obviamente o esqueleto vai ser cartilaginoso. Já no peixe ósseo, o esqueleto vai ser predominantemente ósseo. A boca, quanto à boca, imagine um tubarão, que é cartilaginoso, então a boca é mais para baixo da cabeça, né?
então ela é chamada de ventral. Já a boca, então, dos ósseos, ela bem na ponta da cabeça, então é chamada de boca anterior. As brânquias dos peixes cartilaginosos, então, tem no caso, as fendas branquiais, né, por onde a água entra pela boca ou pelo espiráculo e passa pelas fendas branquiais e sai ao lado da cabeça, por aqueles cortes, né, que são as fendas branquiais. Já nos peixes ósseos, então, eles têm um opérculo, que é aquela calota óssea que fica pela cabeça e vai nadando. Vai descendo pela cabeça e ele vai abrindo no momento que a água sai. No caso, essa calota, esse opérculo, ele abre e depois que passou a água ele fecha. E daí abre e fecha, sempre esse movimento, tá? A fecundação, nos peixes cartilaginosos, a fecundação ela sempre é interna, com cópula. Quer dizer que os peixes cartilaginosos, o macho ele tem órgão copulador, que é chamado de clasper. Já os peixes ósseos, eles fazem a fecundação externa, quer dizer, a fêmea larga então os seus óvulos na água e aí o macho vem e larga seu esperma ali e ocorre a fecundação na água. Bexiga natatória nós já falamos que está ausente, então, nos peixes cartilaginosos e presente nos ossos. A excreta nitrogenada, então, dos peixes cartilaginosos é sempre a ureia, ela é menos tóxica. Já em peixes ósseos, eles liberam, então, a amônia como excreta. Como ela é tóxica e precisa de bastante água para ser dissolvida, essa questão faz com que o peixe ósseo ele largue o cocô bem seguido, né? Como ele é tóxico por causa da amônia, vai largando o cocô seguido, tá? Habitat, então, o peixe cartilaginoso, principalmente ele vive no mar, a maioria, mas como eu falei antes, alguns podem vir a entrar aí nos rios, tá? Já os ósseos, eles estão tanto em água doce ou água salgada, quer dizer, marinhos ou dulcícolas. Tá? Então, cloaca está presente nos peixes cartilaginosos e o ânus está presente, então, no peixe ósseo. E exemplos, então, de peixes cartilaginosos, nós temos o tubarão, a arraia, o cação, né? O peixe torpedo e assim por diante. Já os peixes ósseos, nós temos todos os da nossa região, aqui que nós poderíamos listar. Então, nós temos o pintado, nós temos o dourado, nós temos as carpas, né, lambari, o jundiá, que é um bagre, né, e assim vários, taraíra, né, e assim por diante, tá? Você pode dar uma lidinha aí, ou converse com alguém sobre tipos de peixes da nossa região, isso é bem legal, tá? Já na próxima lâmina aqui, nós vamos ver, então, as características gerais dos anfíbios. Então, anfíbio ele não tem escama, ele tem então uma pele bem úmida, bem vascularizada, ele não tem queratina, quer dizer, não tem escama com queratina, nem placas ósseas, né, ou nem casco, então eles não têm queratina, por isso que eles desidratam muito fácil, perdem muita água quando eles estão aos raios solares, né? Também são psilotérmicos, que a sua temperatura, então, ela varia conforme a temperatura do ambiente. As larvas, que são os girinos, né? Até isso eu quero chamar a atenção. Quanto aos peixes, as larvas são os alevinos, né? Aqui nos anfíbios, as larvas são os girinos, tá? Quando eles são, então, girinos, eles respiram por brânquias, e à medida que eles vão crescendo e vão saindo da água, eles vão respirar pela pele, então é uma respiração cutânea, e eles ainda respiram por pulmões, tá? Então os anfíbios são os animais que têm 3 tipos de respiração: branquial, cutânea e pulmonar. Usam então a cauda e o crescimento das pernas para nadar, né? Mas principalmente a cauda. Tá? O coração, então, dos anfíbios tem 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo. Ocorre mistura de sangue venoso e arterial, certo? A circulação também é fechada, que nem acontece lá nos peixes ósseos, nos peixes. O que quer dizer circulação fechada? Que o sangue sempre circula dentro de vasos, tanto quando ele sai do coração como quando ele volta ao coração. Tá? Dupla nesse caso, porque o sangue ele passa 2 vezes
pelo coração em um circuito no corpo. E incompleta é porque o sangue ainda se mistura, tanto venoso como arterial. Se fosse completa, não ocorreria a mistura desses dois sangues, tá? As hemácias, então, são nucleadas e ovais, tem núcleo, então, como se fossem células. Os anfíbios, então, possuem cloaca. Lembra que cloaca faz a reprodução, por ali, larga as fezes, né? E larga o ovo. Tá? A principal excreta deles, então, quando estão na água, como forma de girino, é amônia. No momento que sai, então, é através de ureia. Tá? Bom, quanto à classificação dos anfíbios, eu botei aqui vídeo e livro para não se estender demais. Se você observar nos livros, tem 3 tipos, então, ou 3 ordens dos anfíbios, que é o anura, o urodela e o apoda. Anura, A antes de uma palavra quer dizer sem, então, sem. Anura quer dizer cauda, são os sem cauda. Quem são os sem cauda? O sapo, aranha e a perereca, tá? Não tem cauda, a cauda deles é reabsorvida no momento que eles crescem, tá? Principalmente isso. Como eu distingo um sapo de uma rã e de uma perereca, tá? Mas não são mesma espécie, tipo rã e sapo, não é macho e fêmea, não. Cada um é uma espécie, não, ou seja, cada um é uma ordem aqui. Dentro dessa ordem nós poderíamos dizer então que seriam subordens, tá? Provavelmente uma coisa assim. Então, sapo tem o sapo macho e tem o sapo fêmea. Os sapos basicamente têm a pele áspera e tem os dedos normais, não tem membrana nem nada nos dedos, entre os dedos, tá? Macho e fêmea. Já a rã, as rãs, elas vivem então perto da água, então elas têm uma pele mais lisa e elas têm entre os dedos uma membrana chamada membrana interdigital, principalmente nas pernas, nos pés traseiros. Isso ajuda elas a nadar, funciona como um remo assim, tá? Já as pererecas, tem a macho e tem a fêmea. Perereca, macho e fêmea, todas elas têm umas ventosas nas pontas dos dedos que servem para elas subir na parede, né? Então, são essas as características básicas para a gente diferenciar um do outro, tá? Já os urodelas são animais que permanecem com a cauda não é reabsorvida. Nesse caso, nós temos então a salamandra e o tritão. São animais que não temos em nossa região, mas eles têm então essa característica de manter a cauda durante toda a vida, né? E os ápodas são os sem cauda. Podas é pata, as quer dizer sem, então sem cauda. Aqui nós temos então as cecílias ou cobras cegas, tá? Não tem pernas, né? De repente você já deve ter observado. A cecília, por exemplo, ela é uma boa estatura, né? Fininha, toda preta, com umas listrinhas, uns anéisinhos brancos, né? Sempre em anéis brancos, tá? Dá uma lidinha sobre cecílias, é bem interessante. Aliás, leia sobre todos esses anfíbios, é muito interessante. Tá, gente? Por hoje, então, seria isso. E continuem os bons estudos de vocês e até a nossa próxima aula.